Alô, graça e paz, tudo bem? Eduardo do Leitura do Evangelho, seja bem-vindo ao nosso canal. Você está no canal destinado à exposição bíblica, estudos bíblicos da Palavra de Deus. Então você que não conhece nosso canal, seja bem-vindo ao nosso canal. E caso você já seja inscrito, nosso boa noite, bom dia ou boa tarde para você que estará depois assistindo nossa live. Amém? Irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, nós demoramos aí um pouco para lançar esse novo estudo, por conta de alguns problemas aqui na iluminação. Hoje você está reparando que nós fizemos algumas adaptações para melhoria, né? Melhoramos um pouco o áudio, agora estamos tentando melhorar a iluminação. E não é nada fácil, mas Deus tem dado sua graça, tem abençoado e a gente tem conseguido melhorar um pouquinho aí. Aí você depois deixa aí pra gente no rodapé do vídeo aí, deixa seu comentário se a iluminação melhorou, se o áudio tá bom? Para que a gente possa melhorar cada dia mais para edificação do povo de Deus, né? Para que aquilo que venha sido falado venha ser compreensível, o áudio seja bem limpinho, né? A nossa imagem também apareça para você que está na tela aí, de uma forma, os slides sejam passados para vocês com uma qualidade um pouco melhor do que tem sido feito. Mas tem visto já que tem algumas pessoas entrando na nossa live, né? Sejam bem-vindos, graça e paz para todos vocês. Já falei com alguns aí antes de iniciar nossa live, antes de entrar ao vivo. Já falei, já saltei alguns irmãos, né? Já falei aí com alguns irmãos. E é isso. Hoje eu queria fazer queria mudar o nome que eu tenho dado ultimamente nas nossas lives. Quero mudar de aula para estudo, ok? A partir de hoje eu estarei mudando, não falarei em aula, porque aula quem dá é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estaremos fazendo estudos bíblicos, escola bíblica virtual, tá ok? E hoje nós estaremos tratando de Apocalipse capítulo 9, que fala da quinta trombeta, ou o primeiro ai, visto no capítulo 9, aí, do versículo 1 ao versículo 12. A sexta trombeta faz parte também, nós falaremos depois numa próxima aula. Essa aula é uma aula muito, aliás, esse estudo, né? Esse estudo é um estudo muito sistemático, né? Um estudo muito profundo. E pode ser que a gente tenha que refazer, ou eu tenha que fazer essa live, né, da quinta trombeta em 2 aulas, porque tem ficado muito grande os vídeos, né? E depois eu tenho que cortar, separar os vídeos para que não fique muito cansativo o estudo, né? Então pode acontecer de eu parar essa live e dar continuidade à segunda parte logo após, num outro domingo, talvez, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse 9, versículo 12, fala da quinta trombeta, ou do primeiro ai. Eu também quero fazer uma retificação, algumas retificações, e quero também chamar a atenção para você a respeito da nossa aula passada. Lembra que a gente falou das 4 primeiras trombetas que foram tocadas e que houve saraiva que caiu do céu, e ali a terça parte da terra, das árvores foram queimadas? Pois bem, nós temos visto nas redes aí de televisão a intensificação, né, no Pantanal, e já chegou até mesmo em São Paulo as queimadas. Então a intensificação, conforme nós temos visto na aula passada, como as queimadas, ou seja, que agida as 4 trombetas iniciais, que são derramados o juízo de Deus sobre a terra, ela tem acontecido e tem sido intensificada. É claro que não é algo novo, isso acontece desde a ascensão de Jesus Cristo, que se inicia o final dos tempos. Então ela tem sido intensificada, e cada dia mais que a gente liga a TV, por exemplo, nós temos visto esses acontecimentos sendo intensificados, né? Então eu colocarei para vocês também algumas imagens muito breves, para que vocês vejam essas imagens. São imagens do dia 14 de 9 de setembro de 2020,
eu retirei do portal G1, eu quero mostrar para vocês antes que a gente entre no tema da aula capítulo 9, para que vocês vejam como as coisas estão intensificando, né? Nesse slide que você está vendo aí, olha a intensificação das queimadas, né? Matéria que saiu dia 14 de nove de 2020 no portal G1. Incêndios no Pantanal causam devastação, matam animais e emitem alerta climático. Região abriga cerca de 1.200 espécies de animais vertebrados, incluindo 36 ameaçados de extinção, além de pássaros raros e mais densa população de onças pintadas do mundo. Ou seja, dia 14 do 9 foi a matéria do G1 que saiu. E aí você vai ver essas slides, eu vou passar muito rápido por conta dos direitos autorais. Olha só as queimadas no Pantanal. E essas queimadas aí no Pantanal, elas chegaram a produzir em São Paulo, no estado de São Paulo, uma densa neblina por conta da fumaça, muito parecida e muito igual, né? Nós vemos nas 4 trombetas, né? E a gente verá também aqui no derramar aqui, aliás, no tocar da 5ª trombeta de Deus, nós veremos que haverá a fumaça que sai do abismo, ela vai tampar o sol, a claridade. Olha esse slide, por exemplo, de Apocalipse 8:10, muito enquadrado nesse homem aí, captando água, com problemas sérios de água. E o terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Apocalipse 8:10, olha só. Falta de água, conforme nós falamos na aula anterior, né? As 4 primeiras trombetas. Como tem acontecido, está intensificando, as coisas estão piorando. Essa próxima slide você vê, olha só a água barrenta, cor de barro, é a água que a população tem bebido, a água que a população em muitos lugares no mundo é a única fonte que eles têm para beberem, e você vê que essas águas sujas ou águas amargas vão causar doenças e mortes ao longo da história, né? Então, só intensificando cada dia mais. Gostaria de fazer também retificação antes de começarmos na exposição bíblica a respeito dessa estrela. No versículo 1, aí abra sua Bíblia e acessa seu smartphone, você que está preparado, você vai ver que aqui no versículo 1 de Apocalipse capítulo 9, ele fala assim, ó, vou ver aqui no slide que é mais fácil. E o 5º anjo tocou sua trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Amados, a retificação está aqui na hermenêutica, ou seja, eu fui fazer uma hermenêutica desse texto, estrela, eu fui buscar a respeito quando eu falei na aula anterior que essa estrela não poderia, cientificamente, não é impossível, de fato uma estrela é impossível cair na terra. Eu falei na aula anterior que essa estrela não poderia cair nos rios, porque a estrela é muito maior do que o planeta Terra. Então, isso é impossível cientificamente acontecer. Então, eu fui buscar através da hermenêutica, através do estudo, que é uma ciência, né? A hermenêutica é uma ciência que estuda a interpretação bíblica, e a gente acha e sabe que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, essa estrela aqui do capítulo 9, versículo 1, é a mesma estrela que nós estudamos lá no texto passado. Eu vou fazer essas 3 ressalvas ou 3 correções dessa interpretação. E aí eu falo, quero dizer já para você que é estudante, que também está nos acompanhando, a importância da hermenêutica. A interpretação bíblica é uma das coisas mais importantes para que o estudante de teologia, ou para todos nós que estudamos a palavra de Deus, é algo muito importante saber a interpretação da palavra, saber interpretar de forma correta, para que a gente não crie pretexto, texto mal explicados, né? E caia nessa questão como eu expliquei na aula passada, ou seja, como você não tem a resposta bíblica, ou seja, uma estrela não pode cair do céu, a gente não poderia considerá-la como algo que seja literal. Então, de fato, realmente essa estrela aqui, ela não é de forma literal. E a primeira ressalva é que essa estrela é a mesma de Apocalipse 8:10, que tocou as fontes das águas.
A segunda é a mesma de Apocalipse 6, 13, 17, onde as estrelas do céu caíram sobre a terra. Resumindo, essa estrela, de acordo com Isaías 14, 12, 14, é o próprio Satanás. Então essa estrela aqui, ele é simbólico, conforme Apocalipse 8, 10, Apocalipse 6, 13, 17, muitos outros textos. E o próprio Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 14, do 12 ao 14, ele dá a nossa resposta hermenêutica, nossa resposta de quem é ou quem é essa estrelas. Vamos fazer uma pausa para ler esses textos e depois vamos iniciar a nossa exposição bíblica. Por exemplo, o Apocalipse 8:10, olha, ele vai falar da estrela. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e precipitou do céu uma grande estrela, ardendo em chamas como tocha sobre um terço dos rios e das fontes das águas da terra. Ou seja, essa estrela que cai do céu aqui, uma grande estrela ardendo em chamas, ela realmente é Satanás. Em Apocalipse 6, o versículo 13 ao 17, está escrito assim: E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livro, se esconderam nas cavernas das rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia de sua ira. E quem poderá subsistir? E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Então o texto de Apocalipse 6 e de Apocalipse 8 está em harmonia com o versículo 1 do texto de Apocalipse capítulo 9, assim como está também em harmonia com o texto de Isaías 14, ou seja, então aqui um resumo, um concerto, né? Isaías vai dizer: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Versículo 13, tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Versículo 14, versículo 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, está muito claro e evidente que essa estrela é o próprio Satanás, que caiu, que ele colocou orgulho no seu coração, quis ser maior do que Deus, e ele foi lançado para a terra. Quis exaltar, quis colocar um trono sobre a estrela, que nós vamos ver que na hermenêutica, Jesus Cristo também, ele é considerado a estrela da manhã. Então a hermenêutica também é importante nessa questão, mas nesses textos aqui do Apocalipse, ele está falando do próprio Satanás, tá ok? Então, olha também Lucas capítulo 10, 18, que vai confirmar também isso. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Então, Lucas 10, 18 também confirma o que nós estávamos dizendo a respeito da interpretação bíblica. Podemos concluir, então, pela hermenêutica, que essa estrela, né, que caiu do céu, essa estrela aqui, realmente é Satanás. Ok? Então, a estrela é uma figura, é um símbolo de uma pessoa que é Satanás, que caiu na terra. Nós precisamos entender isso e consertar e fazer essa correção, porque senão nós teremos problemas se nós interpretarmos a palavra de Deus de forma literal. Existem coisas que não tem como ser literal. Então a estrela caindo na terra e tocando apenas águas não poderia ser algo inexplicável. Com certeza a palavra de Deus tem a resposta, e ela, através desse estudo, dessa hermenêutica, nós conseguimos interpretar que realmente essa estrela, ela é simbólica, é o próprio Satanás. E uma observação ainda sobre a hermenêutica que eu estava falando a respeito de Jesus, né? Ela é em Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas à igreja. Eu sou a raiz da geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, nesse texto de Apocalipse 22, 16, aqui sim é Jesus, tá ok? Então, a estrela ela pode ser símbolo de Satanás, aqui conforme vemos em Apocalipse, mas Apocalipse também vai mostrar que em determinada ocasião a estrela
ou o símbolo da estrela também pode simbolizar Jesus Cristo. É estranho entender, né? Mas por que nós precisamos fazer esse estudo sistemático? A hermenêutica é isso. A hermenêutica é você compreender a interpretação correta através de estudo, conhecimento da palavra de Deus, para que você possa fazer uma interpretação correta. Senão você vai sair, vai cair em apuros em alguns textos se você não souber, né? Então vamos lá, vamos fazer a leitura toda do capítulo 9, né, de Apocalipse, e depois nós começaremos a fazer a exposição bíblica versículo por versículo. Amém, irmãos? Antes disso, quero convidá-lo a baixar sua fronte, vamos orar, falar com Deus e pedir para que Deus possa nos abençoar, que Deus possa trazer lições para nós. Esse texto tem muita coisa para falar ao nosso coração. Amém? Abaixe sua fronte, oremos. Seu Deus, mais uma vez na tua presença, nós oramos, clamamos o seu precioso sangue, já agradecendo por tudo que tem feito na semana, Senhor Deus, tudo que tem feito por nós, inclusive essa chuva que caiu, Senhor Deus, que precisávamos dessa chuva por conta dessas queimadas ali no Pantanal, na Amazônia, São Paulo, Senhor Deus, ela caiu na hora certa, o Senhor proveu, Senhor Deus, mesmo sabendo que é algo que já era previsto por Ti, Senhor Deus, mas tudo está no controle, tudo está nas Tuas mãos e nós louvamos o Seu santo nome. Agradecemos o Senhor e pedimos a Tua santa paz e a Tua graça e a Sua iluminação sobre, Senhor Deus, a revelação do texto bíblico, para que todos nós, Senhor, possamos aprender do Senhor, que todos nós possamos, Senhor Deus, compreender o final das coisas, compreender e discernir o tempo de como nós estamos vivendo a pré-vinda do seu Filho Jesus. Senhor Deus, nós agradecemos o Senhor, fale conosco através da Tua palavra, fale o nosso coração, fale com quem está nos ouvindo e com quem também haverá de assistir, né? Ou aquele que for assistir depois da live, a gravação. Pedimos a Tua misericórdia sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmão, seguindo, vamos fazer então a leitura bíblica. Versículo 1 de capítulo 9 de Apocalipse, a quinta trombeta, ou o primeiro ai, a palavra de Deus está escrito: E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Versículo 2: E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Versículo 5, e foi-lhe permitido não que o matassem, mas que por 5 meses o atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quanto fere ao homem. Versículo 6, e naqueles dias os homens buscarão a morte, e não o acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Versículo 7, e o parecer dos gafanhotos era semelhante ao dos cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia uma coroa semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homens. Versículo 8, e tinham cabelos como o cabelo de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Versículo 9, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carro quando muitos cavalos correm ao combate. Versículo 10, e tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Versículo 11, e tinha sobre si rei, o anjo do abismo, que em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Versículo 12 e último, passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amados, a sexta trombeta faz parte também do capítulo 9, mas ela será tratada na próxima aula, ok? Uma breve introdução
antes da nossa exposição, é que temos que ter em mente que o livro do Apocalipse ele foi escrito para falar sobre a vitória do Cristo e da vitória da igreja. Essa é a mensagem principal do livro do Apocalipse. E que até aqui nós já também estudamos os 7 castiçais de ouros que representam as 7 igrejas do Apocalipse. Nós fizemos a leitura ou a exposição do capítulo 1 ao capítulo 3. Nós já também estudamos os 7 selos que falam da perseguição dos ímpios sobre a igreja. Isso nós vimos do capítulo 4 ao capítulo 7. E de como Deus selou e protegeu e vai proteger seu povo na grande tribulação. E agora nós estamos iniciando, ou estaremos estudando sobre as 7 trombetas, que vai do capítulo 8 ao capítulo 11. Se você que não assistiu nossas aulas anteriores, procure aqui na nossa playlist, eu vou colocar aqui no card aqui em cima, o link para que você possa depois começar ou iniciar os estudos aí em Apocalipse e você não fique totalmente perdido, tá? Não é cronológico o estudo do Apocalipse, mas é importante que você entenda sobre o trono de Deus, os acontecimentos no trono de Deus, que a sala de comando de Deus é muito importante. E ainda, a título de introdução, na aula passada estudamos as 4 primeiras trombetas tocadas sobre a terra, que são juízos sobre a natureza apenas. As 4 trombetas iniciais não foram um juízo para o homem direto ímpio, mas foi derramado, as trombetas foram algo que aconteceram, como as queimadas, a terça parte dos seres viventes do mar morreram, para alertá-los, ou seja, aqui nessas 4 primeiras trombetas foram um alerta para os ímpios se arrependerem. E Deus sempre está dando oportunidade para que o seu povo se arrependa, tanto é que em 1 Timóteo 2,4 está escrito que a vontade de Deus é que todos cheguem à verdade ou que todos sejam salvos através de seu Filho Jesus Cristo. Sempre vamos ver, inclusive, o arco-íris diante do trono, simbolizando a graça dele. Sempre haverá oportunidade antes do juízo. Só que chega um momento que Deus diz, não, chega. E aí Deus entrega os homens às suas próprias concupiscências, entrega os homens aos seus próprios prazeres, é o que nós trataremos também nessa aula. Também não podemos esquecer, amados irmãos, amadas irmãs, que as orações dos santos, ela é ouvida e causa o derramar dessas trombetas sobre a terra. Lá na aula anterior, tá ok? A aula que nós falamos anteriormente, de Apocalipse 8, versículo 4, 5. Então, Deus pegou ali aquele incensário com nossas orações de ouro e ele derramou. Então, quando ele derramou, essas trombetas iniciaram a ser derramadas na terra. Então, são respostas, você vai ver nas aulas anteriores, que essas orações dos santos, as orações que são respondidas, Deus responde com juízo sobre a terra. Você vai ver nas aulas anteriores os mártires pedindo justiça para Deus, e esses também são as orações dos mártires, tá ok? Agora, já nessa quinta trombeta, as 4 trombetas iniciais estavam no Apocalipse 8, no Apocalipse 9, inicia-se então a quinta trombeta e o primeiro ai, né? O primeiro ai aqui no capítulo 9. E o que significa esse ai ou essa quinta trombeta, Eduardo? Qual o significado? Ela significa juízo sobre todos os iníquos ou sobre todos os ímpios. Então, diferentemente da aula anterior, as 4 trombetas eram juízo sobre a terra para os homens se arrependerem, e eles não se arrependeram. Deus veio com a quinta trombeta, o anjo toca a quinta trombeta e fala que esse é um dos ais, né? E essa quinta trombeta e as próximas serão juízo direto para esses homens que não se arrependeram. Um detalhe importante aqui é que, quando fala aqui para os homens, esses homens não estão inclusos os selados, ok? Então, esses iníquos, os ímpios, são aqueles que rejeitaram a Jesus, vêm rejeitando Jesus ao longo do tempo, da história. Então, esse derramar, depois de tantas e tantas e tantas oportunidades, ela vai ser derramada, foram derramadas, vem sendo derramada sobre os iníquos. Então, aqui a igreja não é afetada por essas trombetas, porque ela já está selada. Ou seja, se ela está selada, ela está protegida, porque Deus cuidou, e Deus vai continuar cuidando ou
guardando o seu povo na grande tribulação. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus por isso. Deus guardará seu povo, os selados serão guardados, foram guardados e sempre serão guardados no momento da perseguição e até mesmo na grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos iniciar aqui então a exposição bíblica no versículo 1, né? E o quinto anjo tocou a sua trombeta. A gente já sabe que essa estrela aqui do céu caiu na terra, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Esse é o texto do versículo 1. Já sabemos que a estrela que caiu do céu é o próprio Satanás. Lucas 10, 18. Isaías e tantos outros trechos também. Caiu onde? Na terra. Essa estrela ela caiu na terra. O texto bíblico está dizendo que essa estrela caiu na terra, ou seja, está indicando realmente que a habitação de Satanás não é no inferno. É a indicação de que Satanás ele vive, ou seja, na terra, assim como os seus demônios, e nós vamos ver nesse estudo que tem demônios agindo hoje na humanidade, tem demônios que estão presos eternamente para juízo. E vamos ver que existem demônios que vão ser soltos. Então, caiu essa habitação dele na terra, essa estrela que cai do céu é o próprio Satanás e a habitação dele é na terra. Isaías 14, 12. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quem deu a chave do abismo para essa estrela ou para Satanás? Quem deu? O próprio Cristo foi quem deu a chave do abismo. Isso está indicando para a gente, irmãos, que o Satanás, que o diabo, ele não manda nem no inferno. Ele não manda nem no inferno, o próprio Satanás não manda em nada. Tudo que ele faz, ele é por permissão de Deus. Depois você assiste, você abre aí Apocalipse 1:18, né, que você vai ver que Jesus é quem tem as chaves da morte e as chaves do inferno. Ok? Depois você lê aí. O que significa então, amados, abismo aqui? O que significa abismo? É claro que você já sabe, mas temos que fazer uma separação porque a palavra inferno, né, o abismo aqui, ela significa realmente o inferno. Mas o inferno antes do juízo final. Então, para nós que ainda não fomos julgados, ou que Jesus não voltou ainda, então esse abismo aqui, o significado dele, de acordo com Lucas 8:31, que fala, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Olha só. Então, esse período que nós vivemos, antes da vinda do Senhor, da segunda vinda dele, então esse abismo é a mesma coisa que inferno. Porém, se você observar Apocalipse 20, 14 e 15, que está escrito assim, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, ou seja, depois que Jesus vier, a sua segunda vinda, Jesus vem, aí o inferno não se chamará mais inferno, se chamará lago de fogo. Ou seja, o inferno será lançado no lago de fogo. Conseguiu entender? Então, para nós hoje, antes do julgamento, o inferno ou o abismo é a mesma coisa. Só que após a vinda de Cristo, ele não se chamará mais inferno, se chamará lago de fogo, de enxofre, né? Onde haverá ranger de dentes, né? Ali onde a segunda morte, onde não tem como mais correr. Algumas aplicações do versículo é que Jesus que tem todo o poder sobre os céus, a terra. Nós vemos isso em Mateus 28, 18. Olha só. Então Jesus, aproximando-se deles, assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então todo o poder é dado a Deus, ao Senhor Jesus. Tanto é que ele é quem dá a chave por decreto permissivo a Satanás para abrir o poço. Nós vamos ver isso. É ele que tem todo o poder também debaixo da terra. Filipenses 2:10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, Satanás, amados irmãos, só faz aquilo que o próprio Senhor permite. A atuação de Satanás é só apenas através da permissão ou decreto permitivo do Senhor Jesus. Até aqui, entendido? Vamos então, exposição do versículo 2.
E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E como a fumaça do poço, aliás, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Vamos repetir de novo. E abriu o poço do abismo, quem abriu? Satanás abriu, recebeu a chave do próprio Cristo, abriu o abismo, abriu a chave, com a chave abriu o inferno. E subiu fumaça desse poço. Quando ele abriu ali, subiu fumaça. E a Bíblia fala que a fumaça, ela é parecida com de uma grande fornalha. Imagina na sua cabeça uma grande fornalha soltando aquela fumaça. E aí aquela fumaça, ela poluiu o sol e o ar. Deixou que a atmosfera ficasse negra. Nós temos uma cidade aqui perto, Volta Redonda, que quando tem muita emissão de gases ali, é uma cidade que, ao chegar na cidade, você já sente o cheiro da poluição que tem ali naquela CSN, né, na indústria, na siderúrgica ali, a cidade do aço. Você tem dia que em determinadas cidades está totalmente claro, o sol é visível. Nessa cidade, em determinadas ocasiões, nós vemos a poluição é tão grande que não vê o sol. Ela tampa. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer aqui, isso que vem acontecendo, o que já aconteceu, né? Quando eu falo no passado, presente e futuro, eu digo porque esses acontecimentos estão numa linha de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo e vai se intensificando, por isso as coisas vão se piorando. E existem algumas coisas que vão ainda acontecer de formas que a gente nem tem noção. Vai ser coisas assim grandiosas que vão acontecer ainda e que só vai acontecer na grande tribulação, ok? Então, esse sol e o ar vai ser escurecido, não abriu o abismo. Satanás abre as portas do inferno com a autorização de Jesus, ou seja, ele não tem poder para nada, é só apenas do decreto, o próprio Cristo é quem permite. Subiu fumaça como de uma fornalha, essa fumaça ela serve para cegar os iníquos, os ímpios, como escamas nos olhos, né, tampa a visão deles para que os ímpios não enxerguem a verdade. Eles já estão entregues. Como eles já estão entregues, o próprio Senhor permite que eles sejam cegos. Tampa a visão. Essa fumaça vai tampar a visão desses não de forma simbólica, tá ok? Não é uma alegoria. O sol e o ar vai escurecer, a atmosfera realmente vai escurecer, vai tampar a visão, vai ficar sombrio, algo negro, algo infernal. É isso que a Bíblia está dizendo. Aqui não é de forma alegórica, tá ok? São demônios que tiram a luz, tá ok? Quando abre esse abismo, os demônios saem como gafanhotos, com o poder de escorpião, eles saem desse abismo, ou seja, do inferno, cegam os homens iníquos, cegam os ímpios e tiram totalmente a luz que haveria na terra, ok? Fazendo com que ande nas trevas. Deus usa as obras do diabo como punição e aviso para os ímpios. É uma advertência, mais uma delas, de tantas que Deus tem feito ao longo da história, sempre advertindo, haverá um juízo final, um dia prestaremos contas. Deus tem dado oportunidade para o povo, oportunidade para os ímpios se converterem, se arrependerem. Nós vamos ver aqui para frente que eles não querem. Não querem. Por quê? Eles não querem. Apocalipse 9, 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Ou seja, eles não se arrependeram. Então Deus, sabendo antemão, permitiu que essas coisas acontecessem e vai permitir que essas coisas voltem a acontecer. Sobre o poço, você pode estar se perguntando, quer dizer que existe então demônios presos em abismo, Eduardo? Sim, pois o poço estava fechado. Se ele recebeu a chave para abrir o poço, estava trancado. Existia seres ou demônios que estavam presos. A resposta é claro, é óbvio que existem demônios que estão agindo na terra e existem demônios que estão presos. E aí nós vemos lá na carta de Judas, irmão de Jesus, não Judas Iscariote que traiu, mas a carta de Judas, lá no capítulo 1, ao versículo 6, está escrito assim, ó: e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação,
reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Então, esses demônios, a qual Judas está falando aqui, que estão presos em cadeia para o juízo final, são esses demônios que vão ser soltos no dia do juízo. Porque está em harmonia a abertura do sexto selo, com as trombetas, e tudo é uma imagem só com ângulos diferentes. Então aqui, nessa perseguição, que acreditamos que acontecerá no final da grande tribulação, isso vai começar a acontecer, essa perseguição. Eu não estou dizendo que a igreja vai ser retirada antes, com arrebatamento secreto. Não, a igreja vai estar presente, protegida, guardada, porque ela já foi selada. Deus vai proteger e guardar o seu povo. Glória a Jesus por isso. Mas aqueles que não aceitaram, que não creram, aqueles que continuaram na sua vida, assim como o texto vai nos falar, eles vão continuar e aí a ira do Senhor vai ser derramada. Então existem anjos que estão presos, eles vão ser soltos. Por isso aqui a palavra vai dizer que ele vai abrir o inferno e os demônios vão ser soltos. Olha outro texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Ou seja, existem demônios que agem aqui hoje, estão atuantes hoje aqui na terra, e existem demônios que estão com algemas eternas no abismo para o dia do juízo final. Ok? O que acontece aqui na trombeta é que eles serão soltos. Esses que estão presos em cadeias eternas para o juízo serão soltos e provavelmente isso vai acontecer na grande tribulação. Existe alguma restrição na agência deles, Eduardo? Deus restringiu a agência desses demônios? Sim. Vamos ver algumas. Deus, por exemplo, limitou a sua agência. Eles são limitados, não podem causar danos na terra, não podem, por isso que ele fala que não toque nos homens, não toque na terra, nas árvores. Lá nas 4 trombetas, as trombetas foram tocadas sobre a terra. Mas aqui eles são limitados. Não toquem na terra, nas árvores, e sim apenas nos iníquos, nos homens. Não podem causar danos na terra, por conta disso, é uma limitação. Não podemos tirar a vida dos homens, apenas atormentar, outra limitação que Deus colocou aqui. Ou seja, então, os demônios, né? Os gafanhotos aqui são demônios com poder de escorpião para trazer sofrimento, dor e aflição. Nós vamos falar isso no próximo versículo. Então essa limitação que Deus também colocou é de não tirar a vida, é só de atormentá-los e de trazer um sofrimento intenso. E outra restrição é que eles não podem agir na vida dos selados de Deus. Os selados de Deus não podem agir na vida dos selados, porque os selados já são escolhidos. E eles são reconhecidos, os selados são reconhecidos tanto no céu, na terra, quanto no inferno. Então os demônios conhecem. Eles tanto conhecem que eu tenho um testemunho a falar sobre isso. Quando eu era jovem e eu ainda nem era cristão, eu fui convidado a uma festa para ir no centro de Macumba. E eu fui nesse centro de Macumba, perdão, irmãos, ali a convite. Quando eu cheguei ali, naquele centro de Macumba, eu sentei no canto, estou ali, para mim aquilo ali era tudo encenação, não acreditava em nada, estava ali, mas fui por causa do convite da pessoa, me convidou, fui. De repente, irmãos, desceu um guia lá, a primeira coisa que ele fez foi olhar para mim, vir com aquela cara de raiva dele, nervoso, apontou o dedo dentro da minha cara e falou assim: o que você está fazendo aqui? Eu falei assim: eu vim aqui, eu fui convidado, estou aqui, me convidaram. Ele falou assim: aqui não é o seu lugar, vai embora. Você não faz parte da gente, você não é daqui. O que eu quero dizer com esse testemunho, irmãos? Que o diabo, os demônios conhecem quem são de Deus e quem não são. Eles sabem. E muitas das vezes eles revelam, assim como revelou para mim. Eu nem crente eu era, fui me converter depois, 2 anos após, ou 1 ano após, que eu fui depois ter um encontro e me converter. Mas Jesus já sabia. A palavra de Deus que a gente é escolhido dentro do ventre da nossa mãe. Antes da criação do mundo, nós já fomos predestinados, eleitos por Deus. Ou seja, olha só como que os próprios demônios, eles reconhecem quem é de Deus e quem não é de Deus. É um testemunho, né? Então, eles não podem agir sobre o domínio,
nos selados, dos eleitos. Nesse período eles não vão poder tocar, não vão poder frigir. Esse ferrão do escorpião, esse veneno que vai ser lançado, o que vai ser ferido, esses homens que vão ser feridos, não é a igreja, não são os selados, não são os crentes, não são os eleitos, não são os cristãos verdadeiros, não, só aqueles que negaram a Cristo e que realmente vêm negando a Cristo, que já foram entregues. Então o tormento é limitado e a palavra vai dizer que é por 5 meses, a limitação é apenas de 5 meses. A gente vai falar um pouquinho sobre 5 meses aqui depois, se ele é literal, se ele não é, a gente comenta, faz um comentário breve depois aqui sobre ele. Agora, algumas considerações importantes que eu quero perguntar para você. Tudo é culpa do demônio? Tudo é culpa do diabo? Será que tudo é culpa deles? Será que todo mal no ser humano é culpa deles? Ou será que a culpa é da gente? A gente também é responsável. Será que existem coisas que nós somos responsáveis? Vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, não posso dizer que sou violento porque existe um demônio violento agindo na minha vida. Eu posso dizer isso? Tudo é demônio? É ele que está agindo? Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração, guarda com vocês, irmãos, porque do coração procede os maus pensamentos, a morte, o adultério, fornicação, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. Do coração, irmão, não de demônios. Viu que nem tudo é a agência direta de Satanás? Não é? Tá vendo que tem coisas que somos nós os causadores, nós criamos, que vem do nosso coração por conta da queda, do pecado, nós somos os causadores? Nem sempre tudo é agência de Satanás. Outro exemplo, algumas pessoas podem dizer assim, mas eu levo uma vida prosmíscua, eu me prostituo, vivo uma vida toda errada assim, porque tem um demônio que deve estar agindo na minha vida, tem uma entidade que trabalha na minha vida e por isso eu sou uma pessoa impura, não consigo mudar. Não, olha só. Gálatas 5, versículo 19 e 21, olha que a Bíblia diz. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutinarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, são obras da carne. Não são agências diretas do diabo. Não é demônio que está dentro de você. Não é agência de demônio. São coisas do nosso coração. Embora o inimigo ele plante ao seu redor armadilhas para que você caia. O diabo, os demônios, eles são seres que trabalham através da observância. Ele está o tempo inteiro te observando. E eu quero fazer uma correção para o pregador aí que fala que o diabo está ao nosso redor. Olha, cuidado, irmão, você está cometendo um erro bíblico que nós poderemos considerar como heresia. Olha, a Bíblia fala que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, acampam ao nosso redor. Quem está ao nosso derredor, bramando como leão, é o Satanás. Então, cuidado para que você não troque essas questões aí. Quando você fala que o diabo está ao nosso redor, você está falando que não existe proteção e está contradizendo as Escrituras. Então, quem está ao nosso redor é os próprios anjos do Senhor acampando para nos guardar até a sua segunda vinda. Eles guardam aqueles que hão de herdar a vida eterna, e quem está longe, porque eles não podem estar conosco, eles só podem jogar lanças, flechas inflamadas de longe, ok? Aí você vai estudar isso em Efésios 6 lá, a armadura de Deus depois. Eles podem jogar armadilhas. Então essas armadilhas, essas flechas, a qual Satanás coloca, e pela observância, por exemplo, tendenciosas, o homem às vezes tem tendência para pecar no dinheiro, na vida sexual, às vezes o homem é vaidoso demais. Então o diabo ele vai colocar armadilhas para que você caia. Mas você não pode dizer que todas as coisas que você comete, ou todos os nossos erros são cometidos por influência direta de Satanás. Não. Muitas das coisas a palavra de Deus fala que é nosso coração, fruto da carnalidade, porque as obras da carne, ele deixa muito claro, ok? Então nem tudo são obras satânicas. E de onde
Aliás, e onde eles atuam? Onde esses demônios atuam? Eles habitam na vida de quem não... Aliás, eles agem principalmente, preste atenção comigo, muito importante, principalmente na vida de quem não perdoa. É isso mesmo. Uma da atuação a qual Satanás usa por legalidade é na vida de pessoas que não conseguem perdoar. Não perdoa. Olha que 2 Coríntios 2, 10, 11 vai dizer: se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. Olha só. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos as suas intenções. Olha só, o texto é bem claro. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Quem não perdoa se torna agente de Satanás, dá credibilidade ou a abertura para que Satanás haja na vida da pessoa. Então você que não perdoa, não consegue perdoar, e o perdão não é um sentimento, o perdão ele é uma decisão que você toma. Você não precisa sentir nada para perdoar, você tem que tomar uma decisão. Seguindo lá Mateus 18, por exemplo, como exemplo, vá ao teu irmão, se pecou contra ti, se resolva. Até para você cear a ceia do Senhor, se você está de mal com o irmão, você ceia. Examine-se a si mesmo o homem. A palavra diz assim. Então, aqui nós vemos claramente que quem não perdoa não pode ser perdoado por Deus. Não pode ser perdoado por Deus, há uma agência de Satanás na sua vida. Então, quem não perdoa é um ser que tem agência direta de Satanás. Então, você é manipulado por ele. Satanás usa, aí sim Satanás pode usar e atuar na sua vida por conta dessa brecha, vamos dizer, dessa abertura que você está dando. Lá em Mateus 6, 14, 15, está escrito também assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Olha só que tremendo, né? Se não perdoa, não tem perdão. É simples assim. E onde eles atuam? Continuação. Nos filhos da desobediência. Isso mesmo. O maior juízo de Deus é dar aquilo que eles querem. É dar aquilo que o ser humano quer. E aí Deus entrega esses homens às suas próprias vontades. É quando Deus dá um basta. Ele fala assim: chega, chega. Então esses são os filhos da desobediência, que tiveram oportunidade várias e não querem. Não querem. Vamos ler Romanos capítulo 1, do versículo 21 ao 32? Amados, aqui é muito importante agora. Vejamos. O texto de Romanos 1, 21, 32 vai falar dessa desobediência, de coisas que talvez possa chocá-lo. Chocá-lo. E esses textos a quais nós vamos ler, e a palavra de Deus fala que esses já foram entregues a Satanás, já estão entregues às suas próprias vontades carnais, e Deus deu um basta, e que estão sob o juízo de Deus já aqui nessa terra, não herdarão o reino de Deus. Você não vai ver essas pregações aí nos cultos. Você não vai ver nas igrejas, você não vai ver pregação, não vai ver ensino. Por que não vê? Por causa do fenômeno que hoje nós chamamos da grande graça, ou da graça gigante, vamos dizer. Ou também de outra teologia que chamamos de universalismo, que prega que todos vão ser salvos, que no final da história vai acabar tudo em pizza. Então não precisamos buscar Deus, não precisamos orar, não precisamos evangelizar, não precisamos viver em santidade, buscando santidade. Não, porque até o demônio vai ser salvo, até o diabo vai ser no final dos tempos. Deus ser amor. E eles usam João 3,16 para falar que porque Deus amou o mundo de tal maneira, mundo, ele engloba tudo ali na visão deles, eles querem dizer que vai acabar em pizza. Mas a Bíblia não fala sobre isso, não é? Então eles não pregam. A supergraça, ela vai escolher as palavras, os pregadores vão usar para pregar a palavra de Deus como se fosse vamos dizer, uma caixa de bombom. Sabe uma caixa de bombom que você escolhe os melhores bombons, os mais gostosos, aquilo que você gosta? A supergraça prega isso. É só o que é bom.
antropocêntrico, ou seja, tudo que agrada ao homem, ele vai pregar. Então, o que a gente vai ler aqui agora, ele faz parte das escrituras e ninguém lê, ninguém prega, ninguém exorta. Porque vamos dizer que essa é a parte ruim, o chocolate ruim da caixinha ali que você comprou. Aquele chocolate ruim amargo. Já comeu aquele chocolate amargo que amarga na boca? É aquele que você não gosta. Tem gente que gosta, mas levando, você entendeu a simbologia, a comparação que eu estou fazendo. Então aqui, o que eu vou falar não é para escandalizar. É aquilo que as escrituras dizem. E é claro que Paulo estava aqui dizendo, estava falando à igreja de Corinto totalmente corrompida, as igrejas ali que estavam se prostituindo, estavam, claro, é o texto ali, se você, pela exegese, você vai ver a cultura, você vai ver que foi escrito para um povo, mas a palavra de Deus é viva para nós, ela serve, ela é a nossa bússola. Então ela está falando tanto para falou tanto para o passado, ou por quanto a época da igreja, né, quando a igreja se iniciou, quanto ela também fala para nós no presente, e continuará falando até a vinda do Senhor Jesus e toda a consumação do tempo. Então, até a consumação do tempo, tudo vai ser exatamente como a Escritura. Então, vamos fazer a leitura do chocolate amargo, vamos dizer. Não se escandalize. Romanos, capítulo 1, versículo 21 ao 32, os filhos da desobediência. Vamos fazer a leitura, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, está falando que eles conheceram a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato o obscureceu. Já deixa claro que eles conheceram, tiveram oportunidade, tiveram aproximação de Deus. Dizendo ser sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, falando da idolatria. Versículo 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundície, para desonrarem seus próprios corpos entre si. Versículo 25. Olha, Deus entregou. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. E amém. Versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Deus abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza humana. Nós vamos explicar sobre cada uma desses depois. Versículo 27. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Olha aqui que palavra está falando, homem com homem. Não preciso nem explicar muito sobre isso, né? Versículo 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, não se importaram, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Versículo 29, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Versículo 30, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e a mãe. Olha só, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Versículo 32, os quais, conhecendo o juízo de Deus, olha, sabendo que haverá um juízo eterno, que não são dignos de morte os que tais coisas praticam, aliás, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também consentem aos que fazem. Omissão. Então tem pessoas que fazem, pessoas sabem que é errado e também omitem, não falando a verdade. Então estão inclusos aqui. Vamos tirar algumas lições desse texto, irmãos? Pesado, né? Nem todo mundo tá... Não desliga, não. Não desliga, não. Muita gente nessa hora desconecta, tira a live,
sai da sala, não quer escutar, não quer. Principalmente no período de pandemia, período de fragilidade. Quem não quer receber só o chocolate gostoso, as palavras doces das Escrituras? Ninguém quer escutar. Tanto é que ninguém hoje prega sobre o Apocalipse mais. Ninguém quer escutar isso, que haverá um juízo. Mas Deus, assim como nessa live, está dando a oportunidade de arrependimento. Mais uma vez é a oportunidade de arrependimento. Enquanto há vida, há esperança. E se Deus deu através da sua palavra, e é tão somente através da palavra de Deus, nós possamos ter fé nele e crer nele, é mais uma oportunidade para que você possa mudar. Então Deus ainda continua, pela sua graça, dando oportunidade. As portas do céu estão abertas para todos aqueles que creem, e que aqueles que creem e confessam Jesus Cristo têm oportunidade de serem salvos, selados ainda. Existem muitos selados, muitos que ainda serão selados. E talvez você que está me ouvindo, que nem seja crente, seja um deles. Só precisa crer. Precisa crer e mudar a rota da sua vida. Lições desse texto, versículo 21. Eles tiveram a chance, conheceram a Deus e o rejeitaram. Olha só. Então Deus continua tendo a sua misericórdia. Você pode falar assim, Deus é ruim, Deus mal, não dá oportunidade, já... Não, Deus sempre dá oportunidade. E a palavra já lemos, que a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, venham conhecer a verdade. E embora que as pessoas conheceram a verdade, tiveram um encontro com a verdade, ou escutaram a verdade, elas continuaram rejeitando. Então, as pessoas aqui tiveram a chance, mas continuaram rejeitando a Deus. Versículo 22. Achavam-se sábios, entendido, porém Deus os enviou, Deus os viu como louco. Pessoas sábias, pessoas que acham que sabem tudo, tudo é subjetivo. Não, mas Deus é relativo, Jesus é relativo, cada um crê de uma forma. Não. Eles acham-se ser sábios, filósofos, entendidos, homens cheios de currículos. Não. Deus considera vocês, essas pessoas como loucas. Como loucas. Versículo 23, fizeram ídolos para si mesmo, mudando a imagem de Deus. Aqui ele está falando de idolatria, de homens idólatras, mulheres idólatras, falando de pessoas que trocaram a imagem de Deus por outras imagens. Aqui é uma quebra de um mandamento. E aqui eu não tenho medo nenhum de falar com você, meu amado, minha amada irmã católica, espírita. Trocaram a imagem de Deus por objetos, coisas como répteis, animais, imagens, esculturas. Idolatria. Isso aqui está falando da idolatria. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que coloca Deus em segundo plano. Então, nem sempre a imagem, a figura de um outro ser ou de um boneco qualquer, isso é a idolatria. Isso também é. Mas às vezes a idolatria é seu marido, às vezes você idolatra a sua esposa, às vezes você se idolatra. Você ama olhar para o espelho, olha como que eu sou lindo. Então, idolatria é tudo aquilo que tira Deus do centro. É tudo aquilo que coloca-se na frente de Deus. Então, isso tudo é idolatria. E aqui no versículo 23, a gente vê isso, as pessoas idólatras. Os católicos fazem, e fazem consciente, porque os católicos não creem na palavra de Deus como a autoridade única, ela crê na igreja como autoridade única, ou seja, o papado como autoridade única, mas a verdade é que a palavra de Deus é a autoridade única, então é ela que nós devemos respeitar, e na sua Bíblia católica também tem aí que é idolatria. Então se você só sabe que é idolatria, por que continua idolatrando? Você se encaixa aqui, hein? Cuidado. E tanto é os espíritas também da mesma forma, com todo respeito, eu não tenho problema com esses irmãos, mas a palavra de Deus tem que ser falada. E a verdade não pode ser mudada como o texto está dizendo. Então ninguém quer ouvir. Mas é o chocolate amargo que você precisa comer, né? Porque não é só o chocolate gostoso que você vai comer. Versículo 24. Deus entregou os seus próprios corações e cobiças e prazeres ilícitos. Está falando de sexo ilícito, de prazeres sexuais. Está falando de homem com homem, homossexualismo, mulher com mulher. Olha aqui que o versículo 24 está falando dos homossexuais, das lésbicas.
e de tantos outros aí, dos trans, não tem tantos ideologia de gênero hoje que a gente nem sabe mais. A Bíblia fala que só existe homem e mulher e ponto final, acabou, não tem outro gênero, gênero masculino e feminino e acabou, não tem outro gênero. Então essa questão é que a palavra de Deus, Deus ama o pecador, Deus ama o ser humano pecador? Sim, porque o meu pecado não é diferente dessas pessoas. Mas qual é a diferença entre eu e as pessoas? Que essas pessoas não querem Jesus, não vivem debaixo da graça, e elas corrompem a graça de Deus, se justificam até dizendo que creem em Deus, mas elas não mudam o seu hábito. Continuam na prática da ambição do coração, dos prazeres ilícitos. Então aqui o versículo 24 está falando diretamente para os homossexuais, para as lésbicas, que mudaram as suas afeições. Versículo 25, mudaram a verdade em mentira, amando mais os homens que o próprio Deus. Negam Jesus Cristo, quebram o primeiro mandamento que é amar a Deus, ou seja, a gente ouve falar isso. Não, temos que amar mais a minha família do que Deus. Não, mas o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E sobre todas as coisas está até a sua casa, sua família, sua mulher, sua esposa. Existe uma ordem na igreja que a família vem em primeiro lugar. Vamos resolver esse problema. Não estou dizendo que você tem que abandonar sua família e ficar 24 horas dentro da igreja. Não é isso que a Bíblia diz. Você tem que cuidar do seu esposo, cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos, a obra de Deus. Nessa questão, ela é segundo plano. Ok? Agora, em questão de amor, amar somente a Deus em primeiro lugar, depois aos homens. Jesus não resumiu os 10 mandamentos? Os 4 primeiros que falam ali diretamente amor a Deus, e os demais ele resumiu amar ao próximo, não é isso? Ali, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo. Aí quando ele vai falar resumindo os 10 mandamentos, ele está sempre colocando Deus em primeiro lugar também. Então aqui a gente vê isso. Eles mudaram a verdade e vem sido mudada, quebrando esse mandamento. Então cuidado. Versículo 26, por isso Deus versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. As mulheres mudaram suas características naturais. Lesbianismo, transexuais, mulher que se sente homem, mulher que não se sente mulher. Existe diferença aqui no meu conceito de lésbica para transexuais. Embora o relacionamento delas são conjunto. Porque a lésbica é o relacionamento de mulher com mulher, como é um relacionamento homossexual. Assim como homem com homem e mulher com mulher. As lésbicas, né? E claro que existe aí vários outros gêneros que a gente ouve falar. Vários, mais de 30. E os transexuais são as pessoas, vamos dizer, o lado masculino da mulher em exercício do lesbianismo, do sexo. Então, ou seja, transexual é aquela pessoa que ou é o homem que se sente como mulher, ou é uma mulher que se sente como um homem. E aí na relação sexual, ela é o que predomina como homem. Então, essa questão aqui que a Bíblia está tratando, que é condenável aos olhos do Senhor. Homossexualismo é condenável? Deus ama? É. Existe oportunidade para você? Que quer sair? Existe. Viva debaixo da graça do Senhor Jesus e viva aquilo que Deus está ensinando para você. Deus abomina a prática ativa, passiva, homossexual. Ele abomina. Mas ele ama você como ser humano. E ele quer alcançar a sua vida para que você não viva nessa prática. Tanto você, homem, quanto mulher, nessa prática. Ok? Então Deus ama os homossexuais, as lésbicas e tantos outros. Deus ama assim como me ama. A diferença é que eu luto todos os dias para não cometer os meus pecados, os meus desejos carnais. Eu vivo de acordo com o que a Bíblia me ensina a viver as obras espirituais, abandonando as obras carnais. Então, é possível que você viva? Sim. É possível que você largue a prática homossexual? Sim. E a Bíblia e o Senhor Jesus têm poder para mudar isso. Basta você querer e botar e aceitar Jesus Cristo e a obra ele vai fazer na sua vida. Basta você ter consciência de que é errado, que é condenável e que Deus pode mudar. Se você quiser mudar, a hora é agora.
Pode agora, exatamente agora, no seu coração falar com Deus. Senhor, eu quero mudar. Não quero mais isso para minha vida. Filhos que abandonam pais, aborrecem pais, nós lemos. Filhos homossexuais que saem de casa por conta disso, abandonam seus pais também. E pais que não aceitam. É difícil, é complicado. Pai, principalmente cristãos, né? A gente vai ver uma porcentagem aqui negativa dos cristãos, o que os cristãos estão permitindo dentro dos lares. A gente vai falar isso aqui para frente um pouquinho, mas vai ficar nessa questão aqui um pouco para depois. Vamos dar continuidade. Versículo 27. Se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros, cometendo torpeza. Né? Fala dos homossexuais, pessoas indecentes, pessoas que são obscenas, pessoas que fazem questão de demonstrar, olha, eu sou mesmo, olha só. Eu boto aquela roupa, o cara é um homem, mas o cara bota saia, bota roupa, perdeu a decência, perdeu totalmente obsceno. É isso que aqui o versículo 27 está falando. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou. Eles não se importaram, simplesmente não queriam. Ah, isso aí para mim é balela, não quero ouvir. Pronto, Deus entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Através da onisciência ou através da predestinação, assim como você escolher, Deus vendo que eles não mudariam antes da criação, os entregou a esses desejos infames, esses sentimentos perversos, né? A Bíblia fala que são sentimentos do coração perverso. Lá no versículo 29 e 30 e o versículo 31, sinais dessa depravação. Quais são alguns sinais dessa depravação que Deus rejeita? Eu fiz algumas mudanças aqui, porque a linguagem bíblica às vezes é incompreensível. Então eu fiz uma transliteração, vamos dizer, ou tradução, para ficar mais compreensível para você, ok? Fornicação, por exemplo, sexo antes do casamento. Sinais dessa depravação. Sexo antes do casamento. Malícia. Avareza, pessoas totalmente apegadas ao dinheiro. Lembra lá do jovem rico que não queria andar com Jesus, mas não largava o dinheiro. Jesus queria que ele largasse tudo e vendesse e desse aos pobres? Claro que não, Jesus estava provando o coração dele, porque ele estava colocando o dinheiro como um Deus. Entendeu? Como tudo encaixa? Trocou, idolatrou, Deus se tornou dinheiro para ele. O dinheiro se tornou Deus. Então não pode seguir a Jesus. Avareza. Maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, difamadores, pessoas que difamam outros. Difamadores, o que mais tem? Aborrecedores de Deus, aborrecem a Deus. Injuriadores, soberbos, superiores aos outros. Aqui eu transliterei. Que se sentem superiores, melhores do que os outros. Eu sou melhor porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Acha que o dinheiro vai ser levado no caixão. Acha que o dinheiro... Incrível, né? Nessa pandemia, rico e pobre está morrendo. Dinheiro não faz diferença nenhuma. Para ninguém. Para ninguém. Porque o dono da vida é Deus. Então, avareza para quê? Né? Superior a quê? Sangue que corre na minha veia, corre do milionário, do Bill Gates, do Donald Trump. É o sangue que corre, é o mesmo. De humanos. Vamos todos descer as sepulturas. Não vale para nada. Inventores de males, pessoas que são acusadores, inventam males, difamadores. E desobediente aos pais e mães. Olha aí. Quantos saem dos seus lares porque não obedecem aos seus pais e sabem que existem promessas e existe uma regra e uma autoridade que o pai tem sobre os filhos? E a Bíblia fala que filho que não obedece pai não tem os seus dias prolongados sobre a terra. Você sabia disso? A Bíblia fala sobre isso. Então aqui, ó. Filhos desobedientes aos pais e às mães não herdarão o céu. Eita, meu Deus. Tem hora que a gente desobedece o pai e a mãe, né? Quebra a cara, depois meu pai e minha mãe tinham razão. Não é essa conclusão que a gente tira? E você que é novo aí, por exemplo, que está assistindo, um dia quando você for pai e for mãe, você vai entender muito bem o que eu estou falando. Que a gente só vai aprender isso depois, com um longo tempo. Mas existe promessa. Obedecer pai e mãe é promessa de ter vida longa, próspera na terra.
E continuando, desprovido de conhecimento, também transliterei aqui, mudei. Pessoa que não quer conhecimento, não quer aprender, não quer estudar. Sabe aquela pessoa que fala assim, não vai para a EBD, Escola Bíblica Dominical, a pessoa que não quer estudar a Bíblia, não tem tempo para a palavra de Deus, não deixa ninguém evangelizar, não quer nada com nada com nada? É esse tipo de pessoa aqui. E aqui a gente pode enquadrar muito crente, tá? Aqui o texto não está falando só para pessoas, porque está falando de pessoas que já foram entregues. E pessoas que foram entregues não quer dizer só que são pessoas que não vieram a conhecer. Porque lá no comecinho do texto ele fala com pessoas que tiveram experiência com Deus. Lá no começo do texto. Então são pessoas que tiveram oportunidade de conhecer a Deus, mas hoje desprezaram. Então aqui está falando para crente também, hein? Cuidado que você que também faz parte de uma igreja, está achando que está seguro e não está. Analise a si mesmo, homem. Isso que a palavra de Deus ensina. Infiéis nos contratos. Você que é empresário, eu sou micro. Tento ser o mais justo possível nos meus contratos. Entendeu? Não praticar injustiça, cobrar o valor devido, não explorar. Gente, eu vendi uma câmera a R$140, um webcam, a 140, com a pandemia os professores vieram procurar muito para comprar essa câmera porque precisavam fazer lives. Né? Então, hoje aumentou. Você vai achar uma câmera de R$140 sendo vendida a 600, uma câmera que era a mais top de linha que vendia-se a 400, estão vendendo a 1.200, 1.300. Exploração, infiéis nos contratos. E tem crente fazendo isso. Eu prefiro não comprar, fechar minha loja, do que fraudar ou comprar injusto para poder revender. Mas como que você vai fazer para sobreviver? Olha, viver pela fé, irmão. Deus não deixa faltar. Mas ser infiel no contrato, jamais. E você que é empresário, inclusive existe aí algumas igrejas que fazem palestrante para empresários, ensina a teologia da prosperidade, como ganhar dinheiro e ficar milionário. Eu já participei de uma reunião dessa e fiquei absurdamente, assim, eu queria dar uma no pastor na hora, porque eu queria ter uma conversa com ele, mas só falou de Velho Testamento, de promessa para judeu. Agora, Jesus mandou a gente carregar a nossa cruz, tem bom ânimo, Paulo passou necessidade, tantos outros falta de alimento, e essa teologia da prosperidade vencendo aí, faz parte também, infiéis nos contratos, ganha dinheiro de forma ilícita, pessoas que entram para o governo, entram para a política, cristãos que entram para a política, e são infiéis também nos contratos. A gente vê na televisão pessoas ganhando dinheiro, milhões de pessoas que ditos cristãos. E aí? É só para os infiéis? Não, então é para os crentes também. Fica ligado aí, hein? Sem afeição natural. Irreconciliáveis. Não são pessoas que não se permitem ser reconciliáveis. Não aceita perdão. Não aceita ser perdoado. Não aceita perdoar o outro que causou um dano. Irreconciliáveis diante de Deus também. Deus vê essa pessoa como irreconciliável. Não tem como, porque para ser reconciliado com Deus tem que crer em Jesus. Se não crê em Jesus, é irreconciliável diante de Deus, não perdoam e não podem ser perdoados. Então, não tem jeito. E terminando, o versículo 31, sem misericórdia, não tem misericórdia por ninguém. São pessoas que não têm misericórdia. Verso 32, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos, olha, os quais, conhecendo o juízo de Deus, eles sabem que existirá um juízo eterno, futuro, que haverá um inferno, um julgamento. Eles sabem que são dignos, a palavra fala que eles são dignos de morte, os quais tais coisas praticam, eles são dignos, eles sabem, eles fazem, continuam fazendo, querem, não somente fazem, mas também consentem aos que os fazem. E vamos tirar 3 lições aqui. Sabem que existe um castigo futuro e continuam praticando. Não somente fazem, mas consentem outros que fazem. Isso aqui é o pecado de omissão que nós vemos em Tiago 4, versículo 17, que está escrito: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Pecado da omissão. Então, até um líder que não repreende uma pessoa numa situação dessa, mas repreensão com amor, tratar essa pessoa, regenerar, para regenerar, ela está incumbida do pecado da omissão, porque ela tem a verdade, é conhecedora da verdade e ela não faz. Pecado da omissão. Ok, irmãos?
Pesado, né? Chocolatezinho amargo, né? Mas é isso. A boa notícia é que você ainda tem a oportunidade de mudar. Crendo em Jesus Cristo como o único Senhor Salvador e mudando de rota. Você tem que crer, mas você tem que fazer a sua parte. Qual que é a sua parte, Eduardo? Mudar, querer mudança, pedir para Deus me mudar e fazer a minha parte. Negar meus vícios, negar minhas práticas erradas, deixar de mentir, parar de furtar, parar de roubar, parar de matar, parar de praticar a prática homossexual. É difícil? Tem aula no canal sobre isso. Procura aí depois. Então, tem coisas que são difíceis, mais do que outras, mas não são impossíveis. Se você crê num Deus Todo-Poderoso, a qual nós cremos, que regenera, que cura, que muda, então, o momento é hoje. Você tem essa oportunidade. Dando continuidade, irmãos, vamos dar continuidade, então, no versículo 3, a exposição bíblica. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Então, quando abriu ali o poço, subiu aquela fumaça, vieram os gafanhotos. A visão de João ali era de gafanhotos. Só que esses gafanhotos, foi-lhe dado poder para que eles tivessem o poder do escorpião, de afligir. É o mesmo poder de sofrimento de uma picada de um escorpião na terra, tá ok? Da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Esses gafanhotos não são literais, porque eles não tocam na terra, eles não comem, não consomem nada da terra. Eles são demônios, são simbólicos, ou seja, esses gafanhotos, então, na sua cabeça, pense comigo, gafanhoto aqui é demônio. Esses são demônios, como já falamos anteriormente. Pois não destrói a terra e afligem apenas os seres humanos. Segundo, poder que tem o escorpião na terra, de proporcionar muita dor. Você já foi mordido por um escorpião? Você já sentiu? Você, por exemplo, que já teve a experiência. Eu tive uma experiência no quartel, no exército, um escorpião me mordeu. Pensa comigo, irmão, 3 dias na HE, internado, meu pé desse tamanho assim, eles ejetam soro, seu pé incha, aí depois ele vai lá, fura, e aí para tentar sair aquele veneno. E eles fazem um torniquete para o veneno não subir, né? E aí vai injetando ali soro, enchendo sua perna de soro, e depois ele vai furando ali onde ele mordeu em volta para tentar expulsar o soro, jogar para fora ali o veneno. Não sei se a técnica hoje utilizada é essa. Não sei se há medicamentos, acredito eu que não. Mas olha, 3 dias sem medicamento, nem morfina eu acho que corta a dor. Se corta, corta muito rápido, porque eu fiquei 3 dias com dor intensa. É direto. E tem escorpiões aí, claro, que dependendo do escorpião, a dor, ela mata, né? Ele te mata. Aqui a gente vê escorpião com poder, esse gafanhoto, que tem poder como de escorpião, e aqui é a sua ação de trazer sofrimento e aflição, e realmente é uma dor intensa. E a Bíblia vai falar aqui que são uma dor durante 5 meses. Os homens serão picados, e esse veneno será injetado nesse homem, tá ok? Não é literal, não vai sair andando um monte de bichinho, não. São os demônios, seres que não possuem matéria, mas o poder que esses demônios vão exercer são poderes para afligir como se fosse a mordida de um escorpião. Então, eles vão sentir dores intensas durante 5 meses, sofrimento que vão causar coisas a quais nós vamos ver aqui na frente. O que esses demônios fazem com os homens? Existem 3 principais, eu coloquei aqui. Trazem e trarão dores insuportáveis durante 5 meses, fazem e farão os homens pedirem sua própria morte. Olha só, a dor vai ser tão intensa, que eles vão pedir a própria morte. Cegou e cegará a visão para que eles não enxerguem a verdade. E também inflamarão ainda mais seus pecados, promovem e promoverão ainda mais a corrupção, usam e usarão das tendências pecaminosas do ser humano. Então, eles vão inflamar através da dor. O homem vai perder a consciência de tanta dor. Ele vai se inflamar mais no pecado ainda, mais no pecado ainda, mais no pecado ainda. É isso que a Bíblia está falando, é isso que a palavra de Deus está falando.
dores insuportáveis durante 5 meses. Verso 4. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, que já vimos que isso aconteceu nas 4 trombetas anteriores, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então aqui não são, aqui nós já vemos que a igreja não sofrerá. Primeiro, não fizessem dano às ervas, verduras e árvores. Essa quinta trombeta não é juízo sobre a terra, já falamos sobre isso, pois esse juízo já foi derramado nas 4 primeiras. Mas somente aos homens sem o selo de Deus, ou seja, dano apenas aos ímpios, os não selados, os cegos, os que não creem. Eles serão atormentados durante 5 meses. A igreja não é e não será punida com esse juízo. Glória ao Senhor Jesus por isso. O Senhor vai nos proteger. São aqueles grupos, irmãos, de pessoas que nós vimos lá no capítulo 6 de Apocalipse, no versículo 15, lembra? Aquela classe ali de governantes, de reis, né, de pobres e ricos. Existe uma classe de pessoas que vão estar dentro aqui dessa visão. São as mesmas pessoas, ok? Versículo 5. E foi-lhe permitido não que o matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere um homem. Primeiro, a permissão aqui ela é limitada para não matar, então não pode tirar a vida desses ímpios, né? Jesus ele vai limitar a ação desses demônios. A limitação é concedida por um período de 5 meses apenas, e esse tormento é comparado com uma picada de escorpião, por ser uma dor intensa, tá ok? Então aqui é muito claro o texto, não tem muito o que falar. O que eu poderia fazer uma ressalva seria dos 5 meses, que de acordo com algumas outras interpretações bíblicas de outras igrejas, até de uma seita, é que esses 5 meses aqui não são 5 meses literais, ou são 5 vezes 30, são 5 meses de 30 dias, que daria 150 anos, porque a Bíblia vai falar que um dia para Deus é conforme um ano. Então aqui tem uma interpretação, não vamos entrar nessa questão aqui, nesse mérito, mas é claro que será um período de sofrimento muito longo, muito extenso, ok? E as pessoas vão pedir para morrer. Consequências do agir dos gafanhotos, consequência do agir dos demônios. Versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Essa é a consequência dessa agência do diabo sobre a vida dessas pessoas. Isso significa que os homens vão buscar a morte ao invés de Deus. Olha só. Eles buscam a morte, mas não buscam Deus. Mas Deus dando a oportunidade. Eles não querem Deus. Fugiram dele assim como em Apocalipse 6,15. A dor vai ser tão grande, irmãos, que eles pedirão pela sua própria morte. Mas a morte não vai ser achada, porque a morte vai correr deles. Terão desejo de morrer, mas a morte fugirá, correrá. Eles vão pedir para morrer. Mas é engraçado. Por que eles preferem a morte ao invés de Deus, né? Por que preferem morrer do que buscar a Deus? Por que não querem Deus? Já está respondido. Porque não querem. Não querem Deus. Se eles querem morrer, eles preferem morrer, é porque eles não querem. Por isso foram entregues. Simples assim. Não acreditam nele, não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus, não acreditam eles acreditam que a vida é simples, acaba aqui mesmo, então não existe um Deus. Né? A vida é isso. Morremos, não temos para onde ir, então acabou. Não existe um juízo futuro. A vida acaba aqui, é isso que eles pensam. Eles não querem se arrepender, não querem. Simplesmente não querem. Tem pessoas que não querem. Quantas vezes você já falou para o seu filho, para de fazer isso, seu filho, não faz, sempre te aborrece com aquele, não te ouve, não te obedece, é só um exemplo. É isso, mais ou menos. É quando você insiste, chega uma hora que você fala o quê pro seu filho? Faz. É a longa história da vontade permissiva e decretiva de Deus. O que é isso, Eduardo? A vontade permissiva e vontade decretiva de Deus, por decreto. É o seguinte, vejamos só, eu tenho um filho. O meu filho me pede um brinquedo.
um brinquedo que não é de acordo com a idade dele, que pode causar um dano, ele pode comer, pode morrer, pode machucar, ou pode dar um choque nele e matar. Tá. E meu filho quer, mas o brinquedo não é para ele. E ele fica na minha cabeça o tempo todo. Pai, eu quero. Todo santo dia. O filho tem essa maneira de fazer. Pai, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo. Pai, eu quero. Pela insistência. O que acontece? Você, pai, não quer. Não é sua vontade de dar, porque você sabe que é perigoso. Mas você, pela insistência, permite. E vai lá e compra o presente e dá. Então essa é a vontade permissiva. Não é a minha vontade. Assim Deus faz. Deus tem a vontade. E ele permite certas coisas porque nós aborrecemos ele. E aí, quando acontece algo ruim, a gente ainda quer culpar o pai. Porque, pai, me deu esse presente, me machucou. Mas peraí, você insistiu tanto, não era minha vontade. Então, já que não é minha vontade, eu deixo, você faz o que você quer. É assim, simples, pronto, acabou. Não querem Deus. Não querem se arrepender. Por isso, Portanto, Deus insistir com eles para que se arrependam, eles não querem, negam, Deus entrega ele às suas próprias consciências, à sua própria vontade. O homem não quer Deus, por isso ele busca morte. E outra coisa, irmãos, ele busca a morte, só que ele não sabe que na morte ele não vai encontrar paz nem descanso, porque ele quer morrer para ter paz, ele pensa que vai ter paz. Só que ele busca a morte em vez de Deus, e ele buscando a morte, ele vai direto para o inferno. Ou seja, vai ter um tormento muito pior do que ele pensa. A vitória dos demônios sobre os não selados, versículo 7. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia como coroas semelhantes a ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homens. Verso 7. E a parecer dos gafanhotos era semelhante a cavalos para a guerra, ou seja, significa que são legiões de demônios que estão totalmente preparados para a guerra. Então João está vendo isso. São muitos, milhares, uma legião de demônios que vão ser soltos. Quando a porta do inferno, o abismo for aberto, esses demônios, os gafanhotos, vão sair para trazer destruição sobre a iniquidade, os iníquos, os ímpios. Né? Coroa semelhante ao ouro, a visão que João está tendo disso, ele olha como se fosse um animal que tivesse uma coroa, mas ele faz questão de falar que é semelhante ao ouro. Ele está dizendo o seguinte, que isso aqui existe uma falsificação. Por ser demônio, ele não pode possuir uma coroa real de ouro. Ele pode ter uma imitação, assim o diabo imita. Ou seja, as coroas verdadeiras são dadas apenas aos verdadeiros vencedores, dada à igreja, dada aos que vencerem, dados. E aqui vemos que Satanás está apenas tentando imitar a Deus. Ok? Então essa coroa semelhante a ouro, né? Ou uma falsa coroa, ela está dizendo o seguinte, que é uma imitação, o diabo sempre imita as coisas de Deus, ok? Por isso que o diabo, ele pode parecer-se como um anjo de luz. Ele está sempre imitando, sempre imitando. Rosto como de homens. Não é uma imagem literal. Aqui não é literal, é simbólica. Significa que são seres inteligentes, agem como os homens para manipular, ou seja, são seres manipuladores. O significado de rosto como de homens quer dizer que são seres, demônios, que possuem inteligência. Eles possuem uma agência como o dos seres humanos. Eles manipulam, usam de coisas para manipular. São seres extremamente manipuladores e vão manipular essas pessoas nesse tempo. A invencibilidade do diabo sobre os não selados e a falsa igreja. Versículo 8. E tinham cabelos como o cabelo de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Aqui, irmãos, nós vemos também uma outra falsificação. A mulher vista aqui é uma falsificação da esposa de Jesus, que é a igreja, a verdadeira, a santa, a que não se prostituiu, ok? Aqui João está vendo o seguinte, ele está fazendo uma comparação no culto. A comparação do culto na época do imperador Dionísio, ou seja, ele está fazendo aqui, está descrevendo a imagem, ou seja, um contraste do culto imperial com o culto verdadeiro de Deus.
ok? Então aqui essa visão dessa mulher com cabelo que tinha cabelos de mulheres, ou seja, o gafanhoto tinha cabelos parecidos com o de mulheres e tinha um dente como de leões, significa o cabelo, ou seja, é essa visão. Está aludindo à mulher. A mulher, ela fala da igreja. E certas vezes na Bíblia ela vai falar que a mulher também pode ser considerada a Babilônia, ou seja, pode ser considerada a prostituta, a mulher que vem do dragão, né? Pode considerar a falsa religião, a falsa igreja, o falso crente. Então a mulher, ela tem dois aspectos figurados aqui. E é isso que ele está fazendo. Ele está dizendo o seguinte, que conforme na época, aí a cultura, a exegese de novo, ele está comparando o culto de Dionísio, que era extremamente imoral, o culto de Dionísio lá, imperial, o culto era totalmente imoral e totalmente sexual. Aí você vai ver que lá em 1 Coríntios, Paulo rebatendo a igreja de Coríntios, ali Paulo ele estava falando sobre o verdadeiro amor, e é lindo, a gente usa esse texto no casamento, né? A gente usa esses textos aí no casamento, mas a gente não sabe o contexto de por que Paulo escreveu por que Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 13. Não é só para falar do amor, não só, mas também é uma repreensão para a igreja de Corinto, porque praticava o falso amor. Então, Paulo estava ali, na verdade, reprovando os coríntios, né? A respeito do verdadeiro e o falso amor. Aqui nós vemos isso, uma comparação. Isso quer dizer que esses demônios vão, então, promover o quê? Uma sociedade totalmente pervertida, promíscua e totalmente sem moralidade. Sem moralidade alguma. É isso que vai acontecer, o que ele está dizendo aqui. Essa mulher, né, esses demônios com cabelos como cabelo de mulheres, quer dizer que esses demônios vão trazer da mesma forma como o culto imperial trazia, vai trazer essa imoralidade sexual, essa depravação, essa imoralidade, isso vai voltar nesse período. Isso já não tem acontecido? Isso já não está acontecendo? Eu fiz uma pesquisa a respeito disso, irmão, e uma pesquisa realizada no Brasil há muito tempo atrás, se eu não me engano pela revista Veja, ela diz que 25% dos jovens fazem sexo dentro de casa de seus pais com o consentimento deles, mesmo eles sendo cristãos. Olha só, com a permissão dos pais. Os pais permitem os seus filhos, cristão ou não cristãos, fazem sexo dentro da casa dos pais cristãos, com permissão dos pais cristãos. 25% dos jovens. Sendo cristão ou não sendo, eles acham que é melhor fazer em casa do que fazer na rua. Olha só, com permissão dos pais cristãos. Já reparou as novelas, os filmes, hoje em dia? Como que ela traz a sexualidade, como que ela trata e enche a nossa casa de poluição, de coisas ruins, de sexualidade, de perversidade, de coisas que não agradam a Deus, e tudo contrário à palavra de Deus. Você já reparou isso nas novelas, principalmente dessa Globo? Principalmente da Globo? Perversa, trazendo o mundo, fazendo com que as crianças hoje se sexualizem. Com 3, 4 anos de idade, já estão sexualizadas. Gostam de pinturas, gostam de sensuais. Eu vejo isso em muitos filhos de cristão andando com roupa como se fosse de um adulto. Pintado, toda com pintura, batom, 3, 4 anos com batom. Criança já querendo demonstrar sensualidade. Mas de onde que está aprendendo isso? De onde está vindo? Aqui, ó, permissão dos pais. Aí você vê motéis sendo multiplicados, ok? Você vê bordéis com autorização do governo. Você vê a prostituição sendo aprovada pelo governo, inclusive virando profissão, carteira assinada, ok? E a pornografia? Se eu vou falar para você de pornografia, por exemplo, vamos ver alguns dados sobre a pornografia no mundo. Eu fiz um levantamento. Olha para esse slide, não sei se você vai conseguir ler. Para mim ele está bem legível. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a pornografia, o consumo de pornografia no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, 22 milhões de pessoas se assumem, 22 milhões de pessoas que assumem consumir pornografia no Brasil, ok? 76% deles são homens e 24% são mulheres. No mundo, a indústria pornográfica,
ela recebe de 2 bilhões a 90 bilhões por ano com a pornografia. Olha como que a pornografia tem crescido. E onde ela tem sido buscada? Ela tem sido buscada. Os visitantes mensais únicos estimados, né, em milhões, eles têm buscado em primeiro lugar no YouTube. Depois, nos sites pornográficos, em terceiro no Twitter, quarto no Amazon e quinto na Netflix. São as pesquisas que são mais realizadas na internet a respeito ou a despeito da pornografia. Estado conjugal, casado que mora junto, 45% buscam a pornografia. 50% os solteiros buscam a pornografia. Separado, divorciado, desquitado, são 4% buscam a pornografia. E os viúvos ou as viúvas são 1%. A duração média de cada vídeo é de 12 minutos no site pornográfico. 7,5 vezes por mês é o número médio de visitas em sites de pornô do espectador. 2/3 dos profissionais de RH encontraram pornografia nos computadores de trabalho dos funcionários. E acredite se você quiser, eu presenciei num ambiente profissional, e não vou citar o nome, esse tipo de busca, a qual eu era técnico de TI, fazia o TI das máquinas. Eu tenho formação, sou tecnólogo em rede, né, técnico informático, fazia manutenção e era frequente eu ver isso, pornografia nos computadores dentro da área de trabalho. 30% de todos os dados transferidos pela internet são pornografia. Olha só, 30% de todos os dados transferidos, ou seja, 30% de tudo que é baixado da internet é conteúdo pornográfico, ok? Pornográfico. Então, por aí você já vê que como tem sido enraizado a pornografia, como que os pais estão permitindo, como os pais estão buscando, como que a iniquidade está crescendo. Como que a iniquidade está crescendo, né? Ainda no versículo 8, seus dentes eram como de leões. O que significa esses dentes como leões? Significa que esses espíritos são espíritos violentos, ou eles serão espíritos violentos. Né? Vejamos que 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Olha só que eu falei aquela hora ali no início. Não ao redor, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não podemos desprezá-los, temos que vigiar e nos armar com armas espirituais, ou seja, com a armadura de Deus, para que a gente possa se proteger. Quando eu falo nós, eu falo todos, aqui estão todo o povo de Deus também englobado. Isso aqui é uma lição para todos nós. Temos que estar armados, porque o diabo está ao nosso derredor. Né? E no versículo 8 ele vai falar que eles têm dentes como de leões, espíritos demoníacos, que são espíritos violentos que vão agir, eles estarão agindo sobre os iníquos de uma forma muito maior, muito mais forte, para trazer dores e muitas dores. Versículo 9, e tinham couraças como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Isso significa que o coração dos homens desfalecerão de terror, de tremor, de medo. Não é morrer, porque a morte vai fugir, mas eles desfalecerão, perderão as suas forças quando eles verem isso acontecer. Imagina a imagem, você vendo aquele barulho de carruagens, né? Ou de carro. Vamos pegar para hoje. Imagina você ver aquele barulho de tanques, de helicópteros, aviões, tudo para combate. É mais ou menos isso que ele está vendo, só que de demônios se armando para a guerra. E eles vão tremer, vão desfalecer. E quem pode destruir? Como vencê-los? E quem não pode... Arma alguma, irmãos. Aqui é claro que estão falando coisas espirituais. São demônios que vão agir na vida, afligir na vida dessas pessoas, como exércitos. Muitos, milhares. Mas esses demônios não podem ser derrotados nem por exércitos, não podem ser vencidos por armas humanas ou armas carnais, não podem. Não poderão destruí-lo com forças naturais,
ou seja, apenas com armas espirituais. Aí depois você lê aí Efésios 6, do versículo 11 ao 18, que vai falar da armadura de Deus. Que a armadura de Deus é o Evangelho. Muitas pessoas acham que tem vários pedaços, que significa cada coisa. Não. A grande verdade é que a armadura de Deus é o Evangelho de Jesus. Todo. Ou seja, é a palavra de Deus. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Ela é a armadura contra qualquer. Se você sabe como que Jesus no deserto combateu Satanás? Pela palavra. Se você tem a armadura de Deus e está protegido pelo Evangelho de Jesus, e você conhece o Evangelho de Jesus, você está preparado para combater o diabo. É simples assim, ok? Então não precisa daquela roda, aquela estudo super de armadura, não. A armadura de Deus, simplificadamente, é apenas ou a totalidade do Evangelho de Jesus. Você sabendo o Evangelho, conhecendo e praticando o Evangelho, você já tem a armadura de Deus, ok? Isso causará falta de alegria nessas pessoas, apenas sofrimento. Isso causará falta de luz, nós já vimos no texto. O Espírito Santo também não irá protegê-los, não irá, porque já foram entregues. Então, eles não querem Deus, já foram entregues. Então, não haverá agência do Espírito Santo sobre essas pessoas para protegê-los, né? Só os selados. Não terão justiça nenhuma da parte de Deus, pois Deus já os entregou às suas próprias paixões, às suas próprias vontades, e não terão sabedoria nem entendimento, pois será arrancada pela dor. Essas pessoas vão sofrer tanto, tanto e tanto, que eles não vão ter sabedoria, não vai ter entendimento. Eles vão perder aquilo que eles achavam que tinham. Achavam que eram sábios, Deus considerou como loucos, e eles aqui vão perder ainda mais o entendimento, e não vão conseguir raciocinar. Então, por conta da dor tremenda que eles vão sentir, a aflição que eles vão sentir, eles perderão por conta da dor, né? A sabedoria e o entendimento. Na quinta trombeta, o veneno do escorpião não mata, apenas atormenta com dor, com desespero. E o que o homem tem feito com esse tormento? O que o homem tem feito com esse tormento? Tem buscado a Deus? É claro que não, não tem buscado a Deus. Tem buscado alívio nas drogas, tem buscado alívio no sexo, tem buscado alívio no dinheiro, nos prazeres dessa vida. É isso que ele tem feito. Mas ele não tem buscado alívio em Deus. Ele não quer Deus. Isso tudo é como fumaça. Assim como a fumaça que sai do abismo, que tampa a visão, bota escama nos olhos. Eles buscam os seus prazeres e continuarão buscando, porque eles não querem Deus. Versículo 10, já caminhando para o final. E tinham caudas semelhantes a dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Aqui vemos uma característica desses demônios. Tinham aguilhões nas suas caudas, como a dos escorpiões. Não de forma literal, porque são espíritos. Não é a sua aparência física, é de uma forma figurada. E o seu poder limitado era de danificar os homens não selados por 5 meses. Então, eu repito, 5 meses aqui, aqueles 5 meses de 30 dias, para alguns, né, que são 50 anos, porque um dia na Bíblia pode se referir a um ano. Um dia pode se referir a um ano. Então, os adventistas do sétimo dia, por exemplo, acreditam nessa tese e vai falar que esses 150 anos se cumpriu já. Já aconteceu lá na guerra de Constantino com Maomé. Constantino II com Maomé II, não lembro. Não me aprofundei nisso. Mas eles vão dizer que isso dentro da história já aconteceu. Eu creio que isso aqui vem acontecendo desde a ascensão de Cristo, só vai acabar com a vinda do Senhor Jesus pela segunda vez. E eu volto a falar que isso vai sempre se intensificando. Está acontecendo hoje? Está acontecendo, vai continuar, vai sendo intensificado. Existem coisas que não aconteceram ainda, que estão ainda guardadas, não foram reveladas, é óbvio, né? Mas a grande maioria das coisas já foram nos reveladas. E você olha para a televisão, olha para o jornalismo, olha para a palavra de Deus, estude os capítulos aqui do Apocalipse, você vai ver, está tudo aqui. Não tem mais nada para ser revelado praticamente aqui para nós. Versículo 11. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abadom e em grego Apolião. Tanto em hebraico como em grego o nome desse rei significa destruidor. Então tem um rei. Esses gafanhotos possuem um rei. Aqui é a palavra que tem sobre eles um rei. Quem é esse rei? O próprio Satanás. O próprio Satanás que abre o inferno e libera esses gafanhotos, que são os demônios. Então aqui a gente vê que tem
E o nome dele em hebraico e em grego é o mesmo significado, destruidor, ou seja, destruir. Ele vem para destruir. Essa figura simbólica em sua totalidade enfatiza uma única ideia: terror e destruição, pois Satanás estará operando de forma com autorização permissiva, por decreto permissivo de Deus. Então imagina só, Deus permitiu. Quando tem a permissão de Deus, eles vão agir de uma forma extremamente violenta para destruir quem tiver. Versículo 12 e o final do quinta trombeta, porque o capítulo 9 ainda não termina, mas a gente está tratando hoje só da quinta trombeta. Versículo 12, passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então ainda há 2 ais, nós vamos falar da próxima trombeta. E o término do primeiro ai, né, é a voz de Deus advertindo que ainda virá mais 2 ais. Ou seja, a advertência de Deus, quando Deus adverte, porque ele está também dando oportunidade. Então quer dizer que Deus está dando ainda a oportunidade para você aí. A sexta trombeta será tocada, veremos isso na próxima aula, né? E já encerrando, vamos falar um pouquinho. E a condição do povo de Deus? E a condição do povo hoje? Como ficaremos? Ou como vamos ficar? A resposta está no verso 4. Vamos voltar aqui no verso 4. A resposta está aqui. Olha só. E foi-lhes dito que não fizeste dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma. Agora, o mais importante, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Ou seja, amados, eles sabem quem são selados. Portanto, nós não seremos afligidos. A igreja não será afligida. Fiquem tranquilos. Pois se temos o selo de Deus vivo, somos conhecidos na terra, no céu, no inferno. Lembra quando eu dei aula e falei do selo de Deus? O que é um selo? Uma marca que distingue propriedade exclusiva. Quem tem a propriedade exclusiva é propriedade exclusiva de Jesus Cristo, está protegido. Então, aqui essa aflição não poderão ser tocados nos eleitos, nos cristãos, na igreja não vai ser tocado. Eles não podem tocar os salvos, não podem tocar na verdadeira igreja de Cristo. Não, os selados serão guardados, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a última pergunta que eu quero fazer a você essa noite é: você já recebeu o selo de Deus, amado? Você já recebeu o selo de Deus, minha amada? A Bíblia diz que em 2 Coríntios 1, 22, que todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador recebem o selo da promessa. São marcados e se tornam propriedade exclusiva de Jesus. Olha só que tremendo. Se você ainda não é selado, aqui está falando de selo. O selo da promessa é o Espírito Santo. Qual que é o selo de Deus na testa dos selados? Os servos de Deus recebem um selo. Quem é o selo? Quem é o selo da promessa? O Espírito Santo de Deus. Para que você receba o Espírito Santo de Deus, você tem que crer no nome poderoso do Senhor Jesus. Tem que depositar sua vida nas mãos dele. Tem que crer nele, aceitá-lo como o único Senhor e Salvador. Para que você receba, seja regenerado. E aí você não cairá nessa ira que virá sobre a terra. Então ainda existe uma oportunidade. A oportunidade para você hoje. E a pergunta que eu falo: você já recebeu o selo de Deus? Você já tem o Espírito Santo de Deus? Você está selado? Será que você vai ser guardado? Ou você ainda tem essa dúvida? Se você tem a dúvida, eu quero convidá-lo. Quero convidá-lo a fazer essa escolha hoje. Escolha por Jesus Cristo. Escolha por Deus. Deus pode regenerá-lo, pode mudar a sua vida, mudar tremendamente a sua vida. Não existe pecado para Deus que Deus não possa regenerar. Basta você querer. Agora, um homem sem o selo de Deus, sem o Espírito Santo de Deus, um homem que despreza Deus, ele não pode, ele vai sofrer essas aflições, porque ele está negando o seu Criador que quer regenerar. E está negando aquele a qual morreu na cruz para salvar seus pecados. Você está virando as costas para a cruz do nosso Senhor Jesus. Falta força? Não quer caminhar? Irmãos, ora comigo. E eu já terminando, eu quero orar com você. Bota a sua vida diante de Deus. Você que não crê, o que falta ainda para que você creia?
Será que não há provas suficientes para que você entenda que Deus é Deus? Se a sua glória ela é manifesta até na natureza, quando você vai aí numa praia linda, num lugar maravilhoso, você olha aquilo maravilhoso, quem foi o criador daquilo? É manifestado até na natureza, nas pequenas coisas. Como é que não cremos em Deus? Por que não cremos em Deus e continuamos não crendo em Deus? Por que nos rebeliamos contra Deus? Nós fomos seres criados para crer em Deus, amar a Deus. Por isso Jesus morreu na cruz, para reconciliar. Mas aqui ele está falando que são irreconciliáveis. Se você está irreconciliável, você está vivo, você tem ainda a oportunidade de crer, de ter fé. E como que você vai crer? Ouvindo a palavra de Deus. É só através da palavra de Deus. Está afastado da presença de Deus? Volte. Procure uma igreja séria para congregar. Busca o Senhor Jesus no seu coração, de todo o seu coração. Entregue a sua vida para Ele e fala: Senhor, eu creio no Teu nome, eu quero, Senhor, viver essa experiência. Eu quero que o Senhor me transforme. Senhor, eu tenho vício no cigarro, eu quero parar de fumar. Senhor, eu uso droga, eu quero parar. Senhor, me livra das drogas. Senhor, me livra, me livra, me livra. Eu não quero mais, eu quero só apenas o Senhor, porque eu quero o céu, Senhor. Eu não quero mais viver debaixo da ira do Senhor. Essa é a sua oração. E onde está a sua responsabilidade diante de Deus? Está nessa decisão. É você que decide. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. E conheçam a verdade. É a vontade dele. As pessoas dizem que o Deus é ruim porque predestina para a salvação, envia uns para o céu, envia outros para o inferno. Não, a verdade é que Deus predestina. E a vontade dele é que todos sejam. E Deus não envia ninguém para o inferno. Você vai para o inferno com as suas próprias pernas. Porque você tem como decidir, não tem livre-arbítrio, mas você tem como tomar decisões pela sua racionalidade, que Deus deu como imagem e semelhança de Deus, de tomar decisões. Você é um ser pensante, você sabe o que é errado, o que é certo. E através da sua consciência e da sua fé racional, você pode crer em Deus. E para crer em Deus, não precisa ser irracional, não precisa ter uma fé irracional. Basta ser racional que você verá que Deus existe. Já ouviu falar da teoria de Pascal, que ele prova através da matemática, que é mais que você deve confiar que existe um Deus, porque a causa não é negativa, ou seja, pesquisa na internet, não vou falar muito sobre isso, isso estou falando, já seria para ateu, pessoas que realmente não creem em Deus. Mas pesquisa sobre Blaise Pascal, quando ele fala da teoria de Deus, ele prova através da matemática que é melhor crer em Deus do que não crer. Se você crê num Deus que não existe, não há mal nenhum. Se você crê num Deus que existe, amém. Agora, se você não crê num Deus que existe, aí você está perdido, está lascado. É mais ou menos isso. Então, irmãos, terminando aqui já, 1h52 de lives, eu quero conclamar a orar junto comigo. E se arrepender, porque eu também sou pecador e eu preciso da graça de Deus. Vamos orar? Vamos pedir para que Deus fale no nosso coração? Vamos abaixar a nossa fronte e falar com o Pai. Amém? Senhor Deus, nós mais uma vez clamamos, Senhor Deus, o nome do Senhor que é todo poderoso. Oh, meu Deus, como somos imperfeitos, como somos pecadores, Senhor. E como dói nós falar dessa palavra tão dura, como dói no coração da gente de exortar, falar e saber de que há uma vida após a morte e aqui nós seremos julgados, Senhor Deus. Seremos julgados pelas nossas omissões, pelos nossos pecados não confessados, pela nossa falta de amor ao próximo, até mesmo pela nossa descrença no Senhor. Mas sabemos que o Senhor é um bom Deus, mandou o seu Filho amado morrer na cruz, para que nós creamos, Senhor Deus, e possamos ser salvos. Que hoje há oportunidade, porque o Senhor continua dando oportunidade para todos ser redimidos dos seus pecados. Senhor Deus, toca no coração dessa pessoa que está ao outro lado, que está assistindo essa live, meu Deus. Essa pessoa que não teve um encontro com o Senhor, está afastada do caminho do Senhor, essa pessoa que vive uma vida promíscua, uma vida, Senhor Deus, totalmente separada do Senhor por conta dos seus erros, dos seus pecados, ativos, passivos, qualquer que for, Senhor. Somos todos iguais pecadores, mas, Senhor, que a graça a qual foi me alcançada, a qual o Senhor me alcançou, alcance essa pessoa que está assistindo, Senhor Deus.
que ela possa crer, e nesse momento ela possa crer e aceitá-lo como Senhor, como o único Senhor, Salvador da sua vida, entregar a sua vida a Ele. Mexa no coração dessa pessoa que está assistindo, Senhor, que ela possa mudar de rota, que ela não venha carregar o seu nome apenas pela boca, de palavras, mas que ela venha realmente confessá-lo em vida, nos seus comportamentos, através de mudança de roda de vida, uma filosofia, Senhor Deus, de vida, mudando, vivendo como Cristo, uma vida piedosa, santa debaixo da sua graça, crendo no Senhor, mesmo com aflições, Senhor Deus, nesse mundo que nós teremos aflições, nós possamos ter esperança que o Senhor está aí no teu santo trono, Senhor Deus, e o Senhor está selando o teu povo, até que o número seja totalmente fechado, o Senhor não virá. Então, Senhor Deus, que o Senhor possa falar através dessas mensagens, que a pregação do Evangelho venha mexer no coração dessas pessoas, Senhor Deus, para que essas almas venham ter um encontro com o Senhor, meu Deus. Ter um encontro, Senhor Deus, com essas pessoas. É o que eu peço a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Amados, se você ainda não teve uma experiência com o Senhor Jesus, faça ainda hoje. Ore todo o seu coração, faça como Mateus 6,6, vai para o lugar secreto, vai para um cantinho aí, onde quer que você esteja, ou até mesmo no seu coração. Fala, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor pode me tirar de onde eu estou, eu quero ser salvo. E o Senhor vai fazer a obra. Amém? Deus vos abençoe, até a próxima aula. Não esqueça de se inscrever no canal, dar o like, tem um sininho, ativa o sininho para que você continue recebendo as nossas notificações, nossas aulas, tá ok? Te vejo até a próxima, Deus vos abençoe, até mais.